A paz do Senhor, crianças, a paz do Senhor, família. Mais uma liçãozinha 5 de janeiro, né? Do mês de janeiro. A gente está aqui mais uma vez para trazer o conhecimento para as nossas crianças, para estimular vocês, papai, mamãe, ler a Bíblia para suas crianças, né? Família, aqueles que estão sempre juntinho das crianças, tira 10 minutinhos do dia, vamos fazer uma leiturinha com eles, eu tenho certeza que vai agregar o conhecimento para as nossas crianças, amém? Na lição anterior, falamos sobre amigos com as nossas tias, né? Quem assistiu a aulinha sabe como que foi. Falamos sobre como é ser amigo do outro e principalmente aprender a ter Jesus como seu melhor amigo, né? Abrir as portas para Jesus, amém? E na lição de hoje, a gente vai falar sobre conselhos, né? Uma história de conselhos. E eu vou abrir o tema de hoje lendo para vocês Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Lê essa passagem para suas crianças, lê o Salmo 1 inteirinho para que eles compreendam, amém, irmãos? E as crianças que já sabem ler, vai lá na Bíblia, procura lá Salmos 1 e vamos vencer em nome de Jesus. E hoje, falando sobre conselhos, a tia trouxe 2 homenzinhos para ilustrar para vocês, amém? Amor, vida e morte. Representa a morte por quê? Porque fala coisas erradas, te dá conselhos errados, né? O outro representa a vida, por quê? Porque te faz ficar mais próximo do Senhor. O que nos traz para ser mais cristãos? O que nos faz ficar mais próximos do Senhor Jesus, né? Conselhos. Que tipo de conselho que você está ouvindo, hein? A tia essa semana, preparando a aulinha e pensando sobre essa lição, pensei comigo como que eu vou mostrar para as nossas crianças a importância de ouvir apenas conselhos bons, né? Então a tia vai dar uma dica para você. Sabe aquela pessoa que chega e fala assim, não conta para tua mãe, não conta pro teu papai, não conta para quem te ama? Sabe aquela historinha de falar não conta para ele? Foge disso. Isso é morte. Isso traz coisas ruins para sua vida. Isso te traz menos prosperidade, te afasta de quem você ama e de quem realmente estende as mãos para cuidar de você, certo? Então, temos que tomar cuidado. Que pessoas estão nos cercando? Quem está vindo até nós agregar vida em Cristo, hein? Porque aquela pessoa que chega em você e fala assim, ó, vai doer, é ruim, você já errou, paciência, mas fala para a mamãe, fala para o papai que eles têm a solução para você, né? Essa pessoa, ó, é vida, é uma pessoa que merece estar ao seu lado porque é amigo. Assim como a gente aprendeu na lição passada, que a gente tem que estar cercado de pessoas que nos amam, que nos respeitam. Esses são os amigos verdadeiros. E em Cristo, todos aqueles que nos traz uma verdadeira amizade, ela com certeza nos traz conhecimento, nos traz conselhos bons, né? Então, eu fiz algo que meu pai e a minha mãe não vai gostar. Se você fez algo que papai e mamãe não vai gostar, acredite, Jesus também vai ficar tristinho. Ele também vai ficar bem magoado com você. Porém, se você se arrepender e for até o Senhor pedir perdão de joelho, chegar no papai e na mamãe e contar o que está acontecendo, pode ter certeza. Você vai ter uma vida muito mais próspera. E um verdadeiro amigo te ensina isso. Se tiver algum adulto falando para você assim, ó, esse é um segredo só nosso,
aonde impede você de falar para Deus ou falar para o papai e para a mamãe, preste atenção, esse conselho não é bom. Essa pessoa não está sendo um conselheiro de Jesus, certo? Então é válido você sim, independente do que essa pessoa falar, fizer para você, você chegar ao pai, à mãe, ao tio, à avó, aquele que cuida de você todos os dias e falar para ele que aquela pessoa te deu um conselho mau. E isso você pode ter certeza, a sua família, aquela pessoa que está próxima a você, ela vai ter sabedoria em te ajudar e te afastar daquilo que é mal. Amém? Crianças, prestem atenção. Amigo e pessoas que te dão conselhos do bem é válido, é muito importante. Precisamos estar cercados daquilo que nos aproxima do Senhor. E para isso é necessário conhecimento. Lê a Bíblia. Você, pequenininho, já pode compreender tudo aquilo que a gente está passando para vocês. Amém? Hoje estamos aprendendo sobre o que é ter um bom conselho. Esteja cercados de bons conselhos e pode ter certeza que a vida vai caminhar muito melhor. Amém? Deus abençoe a semana de vocês e até a próxima aula. A paz do Senhor, crianças, paz do Senhor, famílias. Estamos aqui mais uma vez, mais um domingo, com a graça de Deus. E hoje vamos falar sobre a lição de número 5 da revista Saber Mais, os pré-adolescentes, com o título Livros Históricos. A nossa lição de hoje tem por título Uma Amizade Verdadeira. O nosso texto do dia se encontra no livro de Ruth, capítulo 1, verso 16, que diz assim: O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Hoje vamos ver um pouquinho sobre a história de Ruth, e a Bíblia nos conta que ainda nos tempos dos juízes, começou a haver uma grande fome em Belém. E por causa dessa fome, uma família, o nome do pai era Elimeleque e a mãe chamava Noemi. Eles tinham 2 filhos, Malom e Quilion. Por causa dessa fome, eles juntaram toda a sua família e eles se mudaram para uma outra cidade, para Moabe, para então poder se organizar ali, para poder comer, por causa dessa fome. Depois de um tempo que eles estavam lá em Moabe, o pai, Elimeleque, faleceu e ficaram lá por alguns anos, e os 2 filhos de Noemi, Malom e Quilion, se casaram com 2 mulheres moabitas, a Ruth e a Orfa. E a Bíblia conta que depois de um tempo que eles estavam morando lá, os 2 filhos de Noemi, Malom e Quilion, também faleceram. E Noemi ficou muito triste. Ela já tinha perdido seu marido e agora ela perdeu os 2 filhos. E um dia, Noemi ouviu dizer que em Belém estava tendo colheita, então teria alimento. E ela decidiu então voltar para Belém. E nessa decisão, ela chamou a Orfa e a Ruth e contou para elas que ela precisava voltar, que ali estavam todos os parentes dela, que cuidariam dela. Então, cada uma delas, a Ruth e a Orfa, deveriam voltar para suas famílias. E elas choraram, ficaram muito tristes e falaram que não iam voltar, que queriam ficar com ela. Mas Noemi disse: não, aqui vocês têm a família, aqui vocês têm os amigos, aqui eles vão cuidar de vocês, mas eu preciso ir. Então, Orfa
resolveu voltar para sua família. Mas Ruth não aceitou essa ideia. Ruth amava Noemi e Ruth queria cuidar de Noemi. Ruth sabia que para Noemi não seria tão fácil. Ela já era uma pessoa mais idosa, ela já teria mais dificuldade e Ruth, por amar a sua sogra, não aceitou aquilo e disse para ela: Noemi, aonde você for, eu irei com você. E o seu Deus será o meu Deus. Então, Noemi voltou para Belém e levou Ruth com ela. E a Bíblia conta que Ruth cuidou de Noemi por todos os seus dias. E nessa história, nós aprendemos que a amizade verdadeira é muito importante. O cuidado e o carinho e a atenção com as pessoas, com as nossas famílias, com os mais velhos, com os nossos avós, com os nossos pais, eles precisam ser grandes. E também nos ensina, como Noemi ensinou, que nós devemos todos os dias dar um bom testemunho de Jesus. Ruth disse para Noemi que seguiria ela por onde ela fosse, mas disse mais que o Deus dela seria o seu Deus. O povo de Moabe não adorava Deus, mas Ruth tomou essa importante decisão porque viu na vida de Noemi a presença de Deus, viu o comportamento cristão na vida de Noemi, viu atitudes cristãs, palavras cristãs. Noemi foi um ótimo testemunho cristão para Ruth. E isso fez com que Ruth se tornasse uma serva do Deus Todo-Poderoso que Noemi servia. Então, crianças, nós precisamos nos espelhar nessa história. Nós precisamos ter boas atitudes, nós precisamos ajudar o nosso próximo, nós precisamos ajudar os nossos pais em casa, precisamos respeitar os nossos avós e precisamos dar bom testemunho por onde formos. Devemos ser igual Noemi e Ruth. Onde nós andarmos, as pessoas têm que ver em nós um comportamento cristão. As pessoas devem ouvir da nossa boca palavras que edificam, palavras que um cristão fala. E devemos ter um carinho enorme, muito grande, muito grande pelas pessoas que estão ao nosso redor, pelas nossas famílias. Amém? Que nós possamos guardar esse comportamento da Ruth e da Noemi no nosso coração e sermos bons exemplos por onde andarmos. Um beijo e até a próxima semana, em nome de Jesus. A paz do Senhor, queridos adolescentes da classe Ágape e todas as famílias que nos assistem. Na aula de hoje a gente vai aprender a lição de número 5, que tem por título Sede mansos. E o objetivo da nossa lição número 5 é vamos aprender, saber, compreender que a mansidão é uma das virtudes do Espírito Santo e ela produz serenidade, tranquileza na vida de nós em meio às adversidades que a gente enfrenta. Nossa mensagem valiosa ela está no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 29, que fala: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossa alma. Nossa verdade aplicada fala que Jesus é o maior exemplo de mansidão para nós. Então, ele ele foi criança, ele foi adolescente, ele foi jovem, ele foi adulto e ele soube passar cada etapa da sua vida agradando a Deus, colocando em prática os princípios da palavra de Deus. E se ele conseguiu, a gente também consegue.
E eu quero perguntar para vocês, antes de começar a aula, como que você reage quando alguém não faz o que você quer? Qual que é a sua atitude? Como que você atua? E qual é a sua reação quando as pessoas discordam de sua opinião acerca de alguma coisa? Você se irrita quando alguém lhe faz críticas? Quando alguém fala que você errou, que você tem dificuldade em alguma área? Como que você reage? Qual é a sua atitude? Você fica irado, irritado, com raiva? Ou você é o suficientemente humilde para reconhecer e aproveitar todas as situações ruins que vêm para a nossa vida, para colocar em prática e para ter outro olhar de que Deus nos ensina nos momentos bons e nos momentos ruins também, que tudo que vier é para nos aperfeiçoar, para nos fazer crescer, para nos amadurecer como adolescentes, como filhos de Deus. A mansidão, nessa lição 5, a gente vai aprender que a mansidão é ter a capacidade de manter o equilíbrio, de manter controlada nossas emoções nas situações da nossa vida, no dia a dia. Nós mantemos a emoção controlada. E isso que Deus quer de nós, por isso que Ele fala, tomai sobre vós o meu jugo. O único jugo que a gente tem que levar, que a gente tem que aceitar é o jugo de Jesus. A obediência, a sujeição à sua palavra, ao seu ensinamento, ao seu exemplo. E não ficar preso ao jugo do pecado, ao jugo da ira, ao jugo da vingança, ao jugo da raiva, mas aprender com Jesus que Ele foi humilde, Ele foi manso de coração. E quando a gente, assim como nós aprendemos nas outras lições da gratidão, da fé, da temperança, quando nós praticamos esse fruto do Espírito Santo na nossa vida, nós também vamos ter saúde física, saúde emocional, saúde mental, porque a mansidão nos vai tirar de muitos problemas, de muitas situações ruins que a gente pode se meter, pode se encontrar se não praticarmos a palavra de Deus, se a gente desobedece. Então, quando uma pessoa tem um comportamento manso, ela sinaliza uma vida controlada por Deus. E a sociedade que a gente vive hoje em dia, ela é violenta, ela é perversa, ela é má. Ela nos ensina a nos vingar, ela nos ensina a olhar para nós mesmos. Mas isso não é o que Deus quer da nossa vida. Então, nesses momentos, a gente tem que ser luminares no mundo, tem que demonstrar que nós somos diferentes. E para a gente praticar mansidão, na hora que chegue a prova, nós precisamos estar vigiantes. Para nós praticar mansidão, nós precisamos manter a nossa comunhão com Deus, manter a oração, a leitura da palavra. E o mais importante, nós vemos na nossa lição, exemplo de Moisés. Ele era um homem manso, mas teve um momento da sua vida que ele ficou tão airado com o povo, que ele desobedeceu o mandamento de Deus. Que em lugar dele falar com a rocha para sair água, ele bateu na rocha. E isso trouxe consequências terríveis para a sua vida. Ele viu, mas não chegou na terra prometida. Simplesmente porque 1 minuto de raiva, 1 minuto de ira, ele perdeu sua oportunidade de chegar e viver e desfrutar da terra prometida. Então a gente precisa aprender com Jesus a ser de manso, que isso nos mantém e nos preserva para a gente chegar ao céu e morar eternamente com Jesus. Deus abençoe a sua vida e a gente se encontra na próxima lição. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Hoje nós vamos estar estudando a lição 5, que tem por título A Luz que Brilha nas Trevas. A base bíblica é em Efésios 5, do 8 ao 13. O versículo-chave é: Mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Efésios 5 e 8. O objetivo da lição é saber que o cristão deve iluminar os lugares por onde passa. Aqui na introdução, ela nos fala que Paulo ele divide essa carta aos Efésios em partes, né? No início, ele fala que as pessoas que estão em Cristo, elas estão assentadas em lugares celestiais. Depois disso, eles falam que as pessoas mostram o que elas eram antes de conhecer a Cristo. Mais adiante, ele fala sobre a unidade em Cristo, né? No corpo de Cristo.
Ele vem incentivando a viver como filho da luz, que é o que nós estaremos falando hoje. No tópico 1, Cristo gera mudança de vida. Com Cristo nós fomos predestinados, nós tivemos adoção, redenção pelo sangue, perdão dos pecados, salvação e zelo pelo Espírito Santo, né? Então, essa é a mudança que Cristo trouxe em nossas vidas, né? Na outrora nós andávamos em pecados, nós fazíamos conforme aquilo que era agradável ao inimigo, porém desagradava ao Senhor, né? Porém, quando nós começamos a andar com Cristo, nós recebemos muitas mudanças de hábito em nossas vidas, né? E essas mudanças, elas têm que ser geradas constantemente na minha e na sua vida. Sempre está mudando, né? E aqui também fala que Deus, Ele deu essa salvação, Ele deu essa mudança para nós pela graça, né? Para que nós não falamos que nós somos merecedores por nossos méritos, mas sim pela graça de Cristo, por essa salvação. E que, através da minha vida e da sua vida, que nós possamos mostrar ao mundo essa mudança e que nós possamos glorificar o nome de Deus no nosso modo de viver, no nosso modo de agir, que nós possamos mostrar Cristo para as pessoas. E no tópico 2, a gente vai ver luz ou trevas, né? Nós hoje andamos na luz, porém existe hoje no mundo, né, muitas pessoas que ainda continuam andando em trevas, né? Porque a palavra diz que só tem dois caminhos, o caminho da luz e o caminho da treva. Logo, aqueles que não estão na luz, que é Cristo, estão andando nas trevas. O que seriam as pessoas que estão andando nas trevas? Elas estão fazendo a vontade da sua carne, né? Hoje em dia, a iniquidade tem aumentado bastante. Nós temos visto muitas pessoas fazendo aquilo que der na telha, né? Você vê tantas coisas aí, pessoas hoje em dia estão matando é fácil, né? Por motivo torpes, estão matando um aos outros. Isso são pessoas que estão vivendo nas trevas. Nós estamos vendo tanta gente aí adulterando, tanta gente fazendo corrupção. São pessoas que estão andando na treva, pois eles não estão fazendo aquilo que é da vontade de Deus. E nós estamos nessa vida aqui para trazer a luz para essas pessoas, né? Então nós temos que ser luz para essas pessoas que estão precisando. Aqui no tópico 3, que tem por título Seja Luz. Nós sabemos que a luz, ela se propaga para tudo quanto é lado, né? Assim devemos ser nós devemos propagar essa luz para tudo quanto é lugar. Faculdade, escola, vizinho, aquelas pessoas que estão do nosso convívio, elas têm que ver essa luz de Cristo em nós, no trabalho, né? Então, o que acontece? Você tem que ser luz aonde você for. Uma lâmpada, ela pode ser suja. Porém, a luz dela, ela não tem como ser suja, né? Então, eu e você, nós não temos como ser sujo, pois nós somos luz. E essa luz, como que se tem essa luz? Ela tem que ter uma fonte de energia. E essa fonte de energia, quem que é? É Cristo. Cristo, o Espírito Santo. Eles são essas fontes de energia que faz a luz dele brilhar em nós. E quais são os sinais claros que essa luz reflete em nós? É parar de mentir, tendo domínio próprio, ser honesto e produtivo, usar linguagem edificante, tendo zelo pelo Espírito Santo, libertando-se de comportamentos inconvenientes, praticar as virtudes sociais, imitar a Deus em amor e se distanciar de qualquer tipo de imoralidade. Então, que através dessas nossas atitudes, que nós possamos ser luz em meio a esse mundo de trevas, né? Nós não podemos esconder essa luz que brilha em mim e em você. Então, hoje eu peço para você que você brilhe a luz de Cristo na vida daquelas pessoas que estão ao seu redor em trevas, né? Mostre o brilho de Cristo que tem em você. E assim, essas pessoas vão ver a diferença em você e vão querer vir para a luz, né? Vão querer aceitar a Cristo como seu Salvador. Então, essa é a lição de hoje. Seja luz aonde você estiver. Amém? Paz do Senhor, meus irmãos. Aqui, Pastor Rogério Semeador. Você já conhece?
e estamos na classe Seguidores de Cristo, a classe dos jovens da EBD, Escola Bíblica Dominical, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. E hoje aprenderemos sobre José, um jovem sonhador. Vem comigo! Muito bem, todos nós sabemos, José foi um grande homem de Deus, um garoto que teve alguns sonhos, e esses sonhos, após ser revelado, lhe custou muito caro. Haja vista que José não era o primogênito da família, e quando José fala para os seus irmãos que os seus molhos estariam de pé, e os molhos dos seus irmãos, ali, os feixes, estaria prostrado sobre ele, gerou no coração deles inveja, gerou no coração deles raiva, ira, porque eles pensaram, como assim? Nós, os mais velhos, vamos se dobrar diante de você. E José era o querido do pai. José, filho de Raquel, um filho tão esperado, um filho que foi um milagre de Deus. O Senhor abriu a madre de Raquel para que José pudesse ter vida. E José foi criado, assim como seus irmãos, ensinado, doutrinado na palavra de Deus. Porém, José era alguém diferenciado, alguém que atentou para o amor de Deus e abraçou com todas as forças. E uma das características importantíssimas na vida do homem é a honestidade e a fidelidade a Deus e também aos seus pais. E José via que os seus irmãos não eram fiel nem a seus pais e nem a Deus. E José trazia informação para o seu pai de que seus irmãos não andavam corretamente, e isso trouxe cada vez mais ira no coração dos seus irmãos. José teve outro sonho, aonde o sol e a lua e as estrelas se curvavam diante dele. E isso trouxe mais ira e inveja no coração dos seus irmãos. A história você já conhece. Seus irmãos pegam José, lança ele numa cisterna, num poço, pretende matá-lo, depois se arrependem, vende os seus irmãos, mente para os seus pais que José tinha sido morto por uma fera, e José é vendido como escravo, vai parar no Egito, diante de Faraó, e a palavra de Deus vai dizer que tudo que José punha as mãos, ele prosperava, ele era abençoado. Veja bem, José era o queridinho do seu pai, era alguém que sonhava grande, alguém que acreditava que Deus tinha um projeto na sua vida. E veja que Deus permite acontecer coisas na nossa vida, como aconteceu na vida de José, e isso foi forjando o caráter de José. Ele verdadeiramente se transformou homem, porque ele foi vendido, ele tinha 17 anos, era um garoto, mas as dores, as lutas, as dificuldades, os problemas, as calúnias, as difamações, as perseguições, fez com que José crescesse. Veja bem, não importa o que você está passando, isto é para forjar em você um crescimento. Deus quer ensinar algo na sua vida. Ele está permitindo acontecer, mas aquilo que você sonha, aquilo que você acredita, não pode morrer, não pode morrer. Se tem um lugar que é uma riqueza tremenda, mas que não se pode fazer mais nada, é no cemitério. Ali no cemitério, muitas pessoas estão enterradas, junto com seus sonhos, talentos, projetos, que nunca saíram do papel. Por quê? Quando bateu a dificuldade, quando bateu a angústia, a calúnia, a difamação, perseguições, pessoas desistiram do propósito, abandonaram a fé, olharam para trás e esqueceram de olhar para cima. O Deus Todo-Poderoso, o socorro bem presente na hora da angústia, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra, e que seus braços não estão encolhidos, suas mãos não estão encolhidas, os seus ouvidos não estão agravados para ouvir o clamor do seu servo. José foi parar numa cadeia, foi preso injustamente, acusado de assédio sexual, porém ele não abaixou a guarda, continuou firme no propósito, crendo que Deus a qualquer momento faria um milagre. E Deus deu discernimento para José. Deus trouxe revelação
a José de sonhos. Meu querido e minha querida, Deus vai te usar naquilo que você tem de melhor, naquilo que Ele te chamou. Mas eu e você, nós precisamos estar conectados no céu para saber o desejo, a vontade de Deus para conosco. José sai da cadeia para interpretar um sonho de Faraó. E trazendo a interpretação, é promovido a governador do Egito. A maior potência daquela época era o Egito. E José, com 30 anos, se torna o governador do Egito. Aonde 7 anos após ele está à frente na administração, quando veio a fome, quando veio a escassez, ele foi aquele que pôde suprir a necessidade dos seus irmãos, dos seus familiares, dos seus entes queridos, e provar que quando Deus está no negócio, quando Deus mostra e quando nós, junto com Deus, caminhamos para o mesmo propósito, para o mesmo ideal, aquilo que está no seu coração, que é para o bem de você, aqueles que estão ao seu redor, Deus carimba, sela e acontece. Mas não pode morrer o sonho no travesseiro. Não adianta ficar sonhando deitado numa cama, levantando meio-dia e achando que vai acontecer, que não vai. Só vai acontecer para aqueles que buscam, para aqueles que lutam, para aqueles que entregam e confiam, fazendo a sua parte, porque a de Deus é garantida. Firmeza total. Foi a nossa aula, um trechinho, certo? Deus te abençoe, muita paz e tamo junto, hein? Fica com Deus. A paz do Senhor, irmãos, a paz do Senhor, irmãs. Graças a Deus, mais uma vez estamos aqui, né, para estar meditando na palavra do Senhor. Hoje nós vamos estar meditando sobre a lição, né, número 5, e fala sobre o bem contra o mal. É um conflito, né, na nossa caminhada. Sempre existe isso, bem contra o mal. Agora, qual vai vencer? A gente tem que trabalhar para isso, sempre o bem está vencendo. Bom, hoje nossa lição está baseada em Esther 3, do 8 ao 11, né? Que diz assim: E Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém deixá-lo ficar. Eu só li um versículo, mas você pode continuar lendo. E aqui nós vemos, irmãos, que quando nós falamos, né, que o bem, né, deve prevalecer, o mal sempre aparece, mas nós vemos aqui que o povo de Israel, ele tinha sido levado cativo, ele estava no reino persa, no Império Persa, no reino babilônico, e eles estavam ali, várias pessoas, os judeus e até mesmo não judeu estava lá, tinha sido levado junto numa leva. E aquilo causava um tumulto muito grande, uma confusão até entre mesmo os exilados. E nós vemos que tinha ali Mardoqueu e tinha também Amã. Mardoqueu, ele era da linhagem de Benjamim. Ele era parente de Saul, porque ele tinha descendência de Quis. E Amã, ele era parente de Ameleque, e ele era agatita. E chegando os dois, o povo de Ameleque, eles eram muito ferozes, eles eram muito bravos, eles tinham muita raiva de Israel. E a raiva de Amã não era apenas com Mardoqueu. A raiva de Amã era com o povo judeu. E ele estava ali, os dois servindo o rei Assuero no mesmo local.
E Mardoqueu não curvava para Amã devido à história antiga que eles já tinham. E Amã tinha muita raiva de Mardoqueu. E aquela raiva foi crescendo até o momento em que Amã foi, então, elevado o cargo dele. E Mardoqueu não quis aplaudir, muito menos curvar diante dele. Aquilo causou uma irritação muito grande. E naquela irritação, agora com um cargo já a mais, ele pôde então aproximar do rei e arquitetar então a morte de todos os judeus que estavam ali junto naquele império. E nós vemos pela história que ele arruma um jeito que ele agradava ao ouvido do rei, para que o rei não olhasse para o que ele estava olhando, mas que ele olhasse para o que ele estava apontando, que era exatamente os tesouros do rei. E ali naquele momento ele arquitetava a morte de todo judeu. E nós vemos nessa história que quando ele estava arquitetando e a confusão estava muito grande, tinha uma tensão entre aqueles povos e as coisas estavam praticamente muito confusas. Mas Deus já foi trabalhando, escolhendo Esther, trazendo ela para dentro do palácio, e Esther sendo agora esposa do rei Assuero, porém ela não contou de que linhagem ela era, de que povo ela era, e esse segredo tinha um momento certo para ser falado, e ela foi bem instruída então pelo seu pai adotivo, e ali as coisas aconteciam de uma forma que Deus estava no controle. E agora a gente passa a entender por que a rainha não podia falar quem era a sua linhagem, porque ela estava correndo perigo de morte mesmo sendo a rainha. Então nós vemos que tudo tinha planos e que Deus estava levando o povo a uma salvação física mesmo da morte, porque o poder da morte estava tão forte sobre a mão de Amã que o próprio até construiu uma forca para se exibir o corpo de Mardoqueu pendurado naquela forca, para que o restante do povo então ficasse amedrontado e passasse a fazer o que eles queriam. A escravidão reinasse realmente na vida deles. E é isso que vem trazendo essa história para nós, sobre a integridade, uma vida temente a Deus que Mardoqueu tinha, mas que Amã queria retirar de todo jeito. A lição que traz para nós hoje é que nós devemos temer a Deus, obedecer ao Senhor, dobrar só diante do Senhor, curvar diante do Senhor, ajoelhar diante do Senhor, porque Ele que pode todas as coisas na nossa vida. E para mim, para você, Deus tem planos. Todas as coisas contribuem para o nosso bem, porque Deus tem um plano para cada um de nós na nossa vida. Que Deus abençoe a cada um. Amém?